Tiene una maestría en Historia por la Universidad Federal de Paraíba. Es doctor en Educación por la Universidad Federal de Pernambuco. Es profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Río Grande del Norte y del Centro de Enseñanza Superior de Seridó, donde coordina la residencia pedagógica del área de Historia. Es profesor colaborador de la Maestría Profesional en Enseñanza de Historia de la Universidad Federal de Pernambuco. Es investigador del Grupo de Investigación Núcleos de Estudios e Investigaciones Históricas, Educación y Cultura de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Cabe mencionar que este evento está siendo transmitido por el Facebook de la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y contamos con el apoyo de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción y el programa radial Paraguay Eterno. Es una actividad en conjunta realizada entre la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y la coordinación de la carrera de Historia. A continuación le cedo la palabra al coordinador de la carrera de Historia, el profesor magíster Hugo Mendoza, para que el tema del invitado de hoy, el profesor André Méndez Salles. Muchas gracias. Gracias, doctor Caballero. Buenas tardes para todos. Entonces tenemos el honor de contar con la presencia del profesor André, que nos va a ilustrar sobre la historiografía brasilera sobre la guerra de la Triple Alianza y los manuales que se utilizan ahí para la enseñanza de la historia en esta área. Es muy importante este aporte del profesor Méndez, porque acá en Paraguay conocemos muy poco la historiografía brasilera. Yo conozco Tasso Fragoso, que es un libro que está agotadísimo, que no se encuentra en ningún lado, excepto en algunas bibliotecas, que son 4 o 5 volúmenes. Después está el libro de Chiavenato, que yo tengo, ¿verdad? Y algunos libros que publicó recientemente el profesor Mario Maestri. No tenemos otras referencias. Entonces, por eso es importante este intercambio que estamos haciendo de conocimiento con los colegas brasileños para enterarnos un poco. Yo sé que hay investigación en Brasil sobre la guerra de la Triple Alianza. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? No solamente los estudiantes o los que nos dedicamos a la historia, sino también el público en general, porque hay muchos errores, muchas tergiversaciones sobre la historia, entonces tenemos que compartir ese conocimiento. Es muy importante, como lo digo, y la metodología de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a tener una exposición de más o menos 30 minutos. Posteriormente vamos a leer las preguntas que ustedes tienen que hacerlo a través del Facebook, ¿verdad? Hacer sus preguntas. Entonces vamos a pasarle al profesor para que él dé las respuestas por un periodo entre 20 y 30 minutos también, ¿verdad? Y de esa manera se va a realizar esta conferencia y posterior preguntas y respuestas. Entonces yo, en este momento, agradeciéndole al profesor Andrés, le cedo la palabra. Muchas gracias. Boa noite a todos e todas. Agradeço, né, as palavras do professor Pedro, do professor Hugo. Né? É um prazer estar aqui. Primeiro de tudo, agradeço o convite. Né? Eu acho que isso que o professor Hugo colocou é muito importante no sentido de haver um diálogo. Né? Então, eu parabenizo a todos que estão organizando esse evento, né? Que é algo extremamente importante, né? Que nos países do Cone Sul latino-americano haja, de fato, esse diálogo. Né? Então, né, na apresentação de hoje, né, sobre a historiografia da Guerra do Paraguai, no Brasil, ou Guerra da Tríplice Aliança, eu preparei um pequeno slide que justamente busca dar conta de sintetizar, né, nesses 30 minutos que eu tenho, aproximadamente, essa fala, né, essa contextualização, né, das diversas perspectivas historiográficas brasileiras ao longo, né, do século XX e adentrando no século XXI. Então, eu vou colocar a apresentação aqui um minutinho. Ok, então meu objetivo aqui hoje é pensar
não apenas a historiografia sobre a Guerra do Paraguai, mas também pensar o ensino sobre essa guerra, né? Como é que os manuais escolares, eles também foram trazendo ou traduzindo esse conhecimento histórico para os manuais didáticos de história, que eu acho que essa também é uma pesquisa, uma perspectiva bastante importante, né? Em um terceiro momento de fala, caso não dê tempo, porque são 30 minutos, então caso não dê tempo, nos momentos da pergunta eu tenho certeza que dará para contemplar a questão da Guerra do Paraguai enquanto um tema sensível. Enquanto um tema sensível não apenas, né, para o Paraguai, mas um tema sensível também para nós brasileiros. Então, eu destaco aí, nesse primeiro momento, algumas dessas perspectivas historiográficas, né? Então, uma primeira perspectiva historiográfica que teria se dado logo após o conflito, né, é a memorialístico-militar patriótica. Ela se deu logo após o evento e ela perdurou, ela se tornou hegemônica durante basicamente boa parte do século XX, né? Tem o positivismo ortodoxo, alguns historiadores aqui do Brasil terminam não considerando, né, essa perspectiva, porque ela não se tornou hegemônica, mas eu trago aqui para a gente pensar um pouco sobre essas características, né? O professor Mário Maestre, inclusive, que o professor Hugo citou, ele trabalha um pouco dessa questão do positivismo ortodoxo e a leitura deles a partir da Guerra do Paraguai, né? Um outro autor chamado Fabiano Barcelos, que foi o orientando do doutorado do Mário Maestre em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também trabalha bastante com essa perspectiva, né? O revisionismo histórico, né, que é sobretudo o Leon Pommer e o Chiavenato, né, no genocídio americano, mais à frente eu vou destacar um pouco algumas dessas principais características, né, e o que chamamos de uma maneira muito difusa de neo-revisionismo, né? Então, entrando primeiro nessa primeira perspectiva memorialístico-militar patriótico, do que alguns colocam, intitulam dessa maneira. Por quê? Primeiro de tudo, porque ela não era propriamente uma análise histórica, propriamente dita. Ela era mais relatos de memórias, né? E, sobretudo, de pessoas que tinham participado da guerra. Então, por isso que a gente coloca perspectiva memorialístico-militar patriótica, né? Então, não era baseado em documentações históricas, com rigor da história, etc., né? A principal tendência dela era apresentar, né, como patriótico o Brasil enquanto grande e glorioso vencedor da guerra. Então, esses livros trazem narrativas de heroísmo, de abnegação das forças armadas, né? Os enfoques principais eram relativos às estratégias de guerra, né? Até porque muitos dos que escreveram nesse período foram ex-combatentes, então eram memórias desses momentos de combate, né? E além desses autores ex-combatentes, nós temos também alguns membros do IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Aqui nós temos mais algumas características, né, dessa perspectiva, né, memorialística militar patriótica, que é apontar o governo paraguaio como o causador do conflito, né, e aí colocar a figura do Solano Lopes, né, personificar na figura do Solano Lopes, né, e aí apresentá-lo como um tirano megalômano, né. Então, quer dizer, essa é uma característica dessa principal ou dessa primeira análise historiográfica sobre a Guerra do Paraguai no Brasil. Então, tinha muito de uma perspectiva de um conflito entre civilização versus barbárie, né? E essa é uma perspectiva que durou basicamente até 1970, né? Teve alguns choques em 60, sobretudo com as produções do Leon Pommer, mas ficou hegemônica até 70, né? Uma coisa que eu tenho em vista, que eu acho que a gente tem que ter em vista, é tentar entender essa historiografia, né, a partir de um contexto mais amplo da historiografia de uma maneira geral. Então, acompanhando a própria historiografia a nível mundial, a gente começa a perceber, né, aquela questão do estudo da história enquanto as questões militares,
né, aos grandes homens, às grandes ações, né? Então, a gente começa a entender um pouco, ou a gente deve entender um pouco essa perspectiva historiográfica dentro de uma perspectiva historiográfica maior, né? Em que ela está inserida. Então, aqui temos algumas obras, né? Dionísio Cerqueira, né? Reminiscências da campanha do Paraguai, né? A retirada de Laguna, né? Que ela foi escrita logo em seguida à guerra, e Os Voluntários da Pátria, né? Do general Paulo de Queiroz Duarte. Então, esses são alguns dessas obras que têm essa perspectiva memorialística, que têm essa perspectiva das estratégias militares, do destaque ao nacionalismo e etc. Seguindo, né, tentando ser bem destacar as perspectivas de cada uma dessas correntes historiográficas, nós seguimos aí com o positivismo ortodoxo, ou que alguns chamaram, como Mário Maestro, de positivismo ortodoxo. Então, essa perspectiva, ela se desenvolveu no Brasil em concomitância, ou seja, no mesmo momento em que estava ocorrendo a memorialística patriótica, os autores também do positivismo ortodoxo, eles estavam disputando narrativas sobre a Guerra do Paraguai, não apenas sobre a Guerra do Paraguai, sobre a construção, né, digamos assim, dos símbolos da pátria e etc. Né? É importante a gente lembrar que nesse momento, né, era um momento em que a gente estava no início da República, né? Uma das consequências da guerra foi que, em algum sentido, ela propiciou também a própria proclamação da República no Brasil, em 1889, e nesse momento nós temos aí tanto pessoas que querem recuperar o Império, né, como aquelas que são republicanos natos, né? Então, existe aí uma disputa de narrativas também do nacional, dos símbolos nacionais, e a Guerra do Paraguai ela entra nesse contexto, né? A gente tem que entender a Guerra do Paraguai nesse contexto dessas disputas de narrativa. Então, esses positivistas ortodoxos, eles realizaram críticas, né, às interpretações dos memorialísticas, né? Eles buscaram pôr em xeque toda a política imperial a partir do momento em que eles eram republicanos convictos, pacifistas, etc., etc. Então, eles reclamam da guerra, da violência da guerra, então todo esse contexto, né? E o início da República é justamente marcado por essas divergências, por esses conflitos, por essas ambiguidades, por essas disputas, né, de narrativas, né? Então, a Guerra do Paraguai, para os positivistas ortodoxos, ela não é entendida enquanto um grande feito nacional. Ela não é entendida enquanto um grande feito nacional, ao contrário dos memorialistas, né? E aí ele questionava essa narrativa de heroísmo, né, dessas figuras ligadas ao exército, né? Agora, essas narrativas eram muito complicadas, essas disputas de narrativas, porque alguns dos principais figuras que haviam participado na guerra no Brasil, naquele momento, também participavam da própria República, ocupando cargos importantes, inclusive como presidente. Então, quer dizer, e aí eles não questionavam a guerra nesse sentido, né? Então, quer dizer, havia nesse momento essa disputa de narrativas, né? E aí o Paraguai, para esse positivismo ortodoxo, o governo paraguaio não passa a ser entendido enquanto causador da guerra. Então a gente começa a perceber que existe um revisionismo em torno, né, dessas reflexões. Então a figura, o imperialismo brasileiro é que passa a ser destacado. Então, quer dizer, os positivistas ortodoxos, eles invertem um pouco essa dimensão. Então, quer dizer, não é mais o governo paraguaio personificado na figura de Francisco Solano Lopes, mas agora o governo, o Império Brasileiro personificado na figura de Dom Pedro II, que teria sido o causador desse conflito, né? E aí contesta toda a validade e a importância, né, da política externa do segundo reinado, apontada como imperialista, como violenta. E aí, como a gente está nesse primeiro momento aí, no final do século XIX, começo do século XX, perceba que o nacional ainda está envolvido, né? A dimensão de uma figura a ser destacada, ou Solano Lopes de um lado, ou Pedro II de outro, né? Está muito presente a ação desses homens, então a gente ainda tem
que analisar também o positivismo ortodoxo diante dessa historiografia mais ampla, né? E diante das disputas políticas, de espaços políticos e de narrativas que estavam ocorrendo no Brasil naquele final do século XIX, começo do século XX, né? Naquele início do período republicano no Brasil. O revisionismo histórico ele é muito marcante de 60 a 80, mas ele vai ganhar força, sobretudo no Brasil, no final de 70 e durante a década de 1980, né? Então, e aí vamos ter aí dois autores importantes, né? Que é o Leon Pommer, o argentino Leon Pommer, mas que passou um tempo no Brasil e que influenciou uma escrita da história sobre a Guerra do Paraguai no Brasil, e o Chiavenato, que não é historiador propriamente dito, é jornalista, e que, influenciado pelo Leon Pommer, ele escreve o Genocídio Americano. Então, nós temos esses dois principais autores, né? Então, o revisionismo histórico, de uma maneira geral, ele buscou desconstruir os mitos, né, criados pela narrativa memorialístico-patriótica, né? Então, tentou-se realizar uma revisão, né? No primeiro momento, os positivistas ortodoxos ensaiaram essa revisão, né? Mas um revisionismo histórico, dentro de todo o contexto político e etc., começa a ganhar força, sobretudo em 80 no Brasil. Então, buscava-se desconstruir a guerra apenas como questão de efemérides e de exaltação das personagens brasileiras, né? Então, quer dizer, criticava-se um tipo particular de nacionalismo, né? Que nacionalismo é esse, né? Quer dizer, um nacionalismo que acho que nós todos aqui na América Latina conhecemos nesses momentos de 60 a 80, né? Que são os diversos golpes militares que ocorreram, né? No Brasil aqui nós temos um exemplo do Brasil ame ou deixe, né? Que era a propaganda de um dos governos militares, dos 5 generais que se revezaram no poder. Então, esse é um elemento importante para pensar. Então, quer dizer, esse nacionalismo, né, engendrado pelos regimes militares, ele causava certos receios, né? Então, quer dizer, esse era o momento de contestar isso, de ponderar isso. Então, suscitou novos ânimos a pesquisa, né? O revisionismo histórico de Pommer e Chiavenato vai colocar o Paraguai enquanto um país desenvolvido ou enquanto um país em desenvolvimento e coloca a guerra sob o prisma da influência do capitalismo internacional. E aí nós temos a Inglaterra enquanto um país que naquele momento dominava esse cenário global no que diz respeito à influência capitalista, imperialista e etc. Então, a imagem dos dois livros, do Chiavenato e do Leon Pommer, né, o Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai, a Grande Tragédia Rio-Platense, né, do Leon Pommer. O Leon Pommer teve outros também livros aqui traduzidos, né? E aí esses autores eles destacavam sobretudo as causas econômicas oriundas do capitalismo. Então perceba, eles não apenas diziam que era o imperialismo britânico que havia causado a guerra, né? Quer dizer, a ação britânica, mas era uma ação, ele busca as causas não agora no governo paraguaio ou no governo brasileiro, mas ele busca a causa global a partir do capitalismo, né, internacional, e busca as causas econômicas, né? E aí ele coloca a elite ou as elites locais também como corresponsáveis porque se unem a essas elites britânicas a partir de interesse. Então a guerra teria sido causada a partir dessa configuração, né? Então, e a narrativa dos dois sempre tem essa dimensão desse tom de tragédia, de genocídio, etc. Então essa é uma dimensão importante desses livros, né? Alguns autores no Brasil chegam a dizer que o genocídio americano do Chiavenato é uma, digamos assim, é uma tentativa de leitura do Pommer, né? E aí não tanto sucesso assim como a análise que o Pommer fez, né? E aí essa figura entrando para o momento final aí das historiografias, né? Ou das perspectivas historiográficas para se analisar e para perceber a Guerra do Paraguai, o neorrevisionismo. Ele ganha espaço em 1980, e aí o que é que ele marca de características? São diversas pesquisas aqui que alguns autores preferem apontar como neorrevisionismo. Então, são pesquisas
acadêmicas e que são baseadas em farta documentação. Esse é importante. O local da pesquisa é um momento importante aqui, porque essas pesquisas da década de 80 elas passam a ser realizadas na universidade, né? Na década de 70, no Brasil, passa a criação dos programas de pós-graduação, e esses programas de pós-graduação, eles começam a desenvolver diversos programas, diversas dissertações, diversas teses, e nos mais diversos assuntos, e o Paraguai e a Guerra do Paraguai também estavam envolvidas, né? Então, havia um rigor teórico-metodológico que as pesquisas, sobretudo do Chiavenato, não possuía, né? E questionavam a participação e a responsabilidade inglesa no conflito, né? Dizia que não tinha sentido responsabilizar os ingleses, né? Diziam que passaram a dizer que a guerra ela é causa dos conflitos regionais, dos imperialismos divergentes, sobretudo o imperialismo brasileiro e o imperialismo argentino. Então, depois o imperialismo, a própria tentativa de expansão, talvez, do Solano, e aí esse conjunto aí de fatores teria gerado esse conflito, né? E passam também a questionar esse desenvolvimento econômico do Paraguai do pré-guerra, né? Então, que os revisionistas colocavam, né? E aí, para finalizar, né, eles apresentam como razões do conflito esses interesses regionais que eu havia falado, né, que é produzido na universidade, então, por historiadores profissionais. Eu acho que esse é um elemento extremamente importante, né? E analisa não apenas as causas do conflito. Esse é um destaque muito relevante, né? Ele traz à cena novos sujeitos, entre aspas, porque não são sujeitos novos, mas são sujeitos que eram antes relegados pela história e pela historiografia, né? Então, eles começam, essas pesquisas na academia, né, começam a pensar o indígena, a participação do indígena na Guerra do Paraguai, a participação das mulheres na Guerra do Paraguai, a participação dos negros escravizados ou não na Guerra do Paraguai, das crianças e etc. E também a partir de novas fontes, jornais, imagens, diários, você tem toda essa perspectiva e você tem toda essa dimensão dessas pesquisas que são baseadas no rigor teórico-metodológico, muitas são oriundas de dissertações de mestrado e tese de doutorado. E aí eu trago algumas imagens, né, que eu percebo que são importantes, livros importantes, né? A primeira, o pioneiro, né, nessa perspectiva foi o Luiz Alberto Muniz Bandeira. Esse primeiro livro, À Esquerda, Acima, foi uma tese de doutorado, não lembro agora, assim, acho que em Ciências Políticas, então ele foi o primeiro a questionar estudos revisionistas, né? Em seguida, nós temos aí A Guerra do Paraguai, Como Construímos esse Conflito, do Alberto da Mota Menezes, que é um historiador importante que escreveu algumas obras baseadas, sobretudo, na dissertação de mestrado e doutorado dele, que ele realizou nos Estados Unidos, e que ele também questiona a participação inglesa no conflito e etc. Um outro livro importante, um marco, entrando agora na década de 90, no comecinho de 90, é o do Ricardo Salles, A Guerra do Paraguai, Escravidão e Cidadania na Formação do Exército. Então, esse livro é muito importante. No começo da década de 90, ele começa a trazer esses sujeitos, né? Esses novos sujeitos, etc. E o livro do Doratioto é um livrinho de bolso, né? A Guerra do Paraguai, Segunda Visão, do Francisco Doratioto, também no comecinho de 90. E ainda na primeira metade de 90, em 94, 95, há um evento importante realizado pelo professor Carlos Guilherme Mota, da USP, e que culmina num livro organizado pela professora Maria Eduarda, que se chama A Guerra do Paraguai, 130 anos depois, que é esse livrinho aí abaixo, do lado esquerdo. Então, esse livro vai ser interessante, porque vai trazer diversos outros autores, inclusive fora do país. Imagem de Desordens, do André Toral, que foi uma tese de doutorado na USP, né, História Social da USP, e dois livros importantíssimos que foram publicados mais ou menos em 2002, por aí, né, que ocorreu um novo repensar sobre a guerra e novas dimensões, né? E aí você tem o Maldita Guerra, do Doratioto, e você tem A Guerra do Paraguai, essa
desconhecida da professora Ana Paula Schinnello. Inclusive, essas duas obras, elas produziram importantes manifestações na imprensa escrita aqui no Brasil. Então, começaram a falar mais sobre a Guerra do Paraguai a partir, né, dessas duas obras. E aqui, para finalizar, eu trago essas coletâneas, essas duas coletâneas importantes, né, Brasil e Paraguai, uma releitura da guerra. Também há autores de mais de um país aqui, mas, sobretudo, uma leitura que eu acho extremamente importante é um livro organizado pela Ana Paula Schinnello, uma coleção. São 3 volumes, os 2 primeiros foi organizado apenas por ela, né? Se chama 150 anos após a Guerra do Paraguai, entre olhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E o terceiro volume, isso foi em 2016, os 2 primeiros volumes. E o terceiro volume, em 2019, foi organizado também pelo professor Inácio Telesca também, né? Porque é bem conhecido aí no Paraguai. E essa coletânea é extremamente importante. A Ana Paula Schinnello é uma figura extremamente importante no Brasil, que pensa a história do Paraguai, que pensa a história, e tem publicado dossiês a respeito em revistas aqui no Brasil. Então, tem sido uma figura que é importante nesse sentido de refletir sobre essas questões, né? Aqui, para finalizar, eu sei que eu estou entrando aqui no momento final da minha fala, eu trago os manuais didáticos. E aí eu queria exemplificar a minha fala com alguns manuais didáticos. Esse primeiro é o do Rocha Pombo, História do Brasil, que é do começo do século XX. E aí eu trouxe um trechinho para ler com vocês e para demonstrar justamente essa dimensão. Então, ele coloca: terminar assim, com a morte de Lopes, essa guerra tremenda de 5 anos, só devido a um homem, a cujas veleidades de mando e a cujo instinto sanguinário se sacrificou todo um povo e a paz de tantas nações. Então, aqui é aquela perspectiva primeira, memorialística, né, em que os livros didáticos assumem essa narrativa. Então, você percebe que é a culpabilização do Lopes, né? Um outro livro, o do Pontos da História do Brasil, de Pedro do Couto, ele já inverte essa dimensão. E ele coloca: só ao capricho de Dom Pedro II se deve sua provocação e manutenção. Ele está falando do conflito, né? É bem verdade que Lopes há muito se preparava para a guerra. Entretanto, de nenhum modo isso deve causar admiração, dada a desconfiança que o Brasil então inspirava as repúblicas vizinhas, né? E assim teve fim essa guerra inglória e desumana que a política estreita e egoísta do Império provocou e que não soube dar o termo legítimo. Então, essa é a dimensão. E aí nós temos a culpabilização do Pedro II, a personificação do Pedro II, né? Aqui é um livro importante do final de 70 e 80, chamado História da Sociedade Brasileira, em que ele aponta justamente os conflitos regionais e imperialismos, né, divergentes. Então, ele não vai entrar nessa seara dos 2 primeiros. E o último que eu trago é um livro da década de 80, propriamente, escolar da década de 80, que circulou muito nas escolas brasileiras, em que ele coloca o papel do imperialismo britânico, né? Então, quer dizer, ele coloca na segunda metade do século XIX, ainda no governo de Antônio Carlos Lopes, era evidente que a Inglaterra, fazendo valer sua condição de potência hegemônica e tendo firmado sua preponderância no Cone Sul da América, não permitiria que seu poderio econômico sofresse qualquer limitação. Então, quer dizer, aqui é um livro que foi muito influenciado pelo revisionismo, sobretudo sobre a escrita do livro Genocídio Americano do Chiavenato, né? E aí, os livros didáticos brasileiros, para finalizar, os livros didáticos brasileiros atuais, eles têm uma perspectiva muito pautada nas novas pesquisas que a universidade ela tem trazido, né? E aí eles tentam trazer novos sujeitos, como a participação das mulheres, a participação da população escravizada, da população indígena, enfim, diversos sujeitos, né? Lógico que ainda de forma muito tímida, né? E que buscam também uma questão importante, que é refletir sobre essa própria dimensão da nacionalidade, né? Enquanto uma perspectiva a ser problematizada,
né? Então, eu tenho percebido que esses livros ele tem essas características, né? Tem a dimensão muito que eu gostaria de refletir, mas isso eu acho que no segundo momento, quando vierem as perguntas, eu acho que eu posso refletir sobre elas, que é pensar a Guerra da Tríplice Aliança enquanto uma dimensão sensível da história, né? Enquanto a gente tem diversos temas sensíveis que envolvem a escravidão, que envolvem o próprio Holocausto, que envolvem diversas dimensões, as ditaduras militares, os abusos, os autoritarismos, mas também pensar a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, nessa dimensão de um tema sensível para a história, para a historiografia, para a sala de aula. E já eu posso falar um pouco mais sobre essas questões quando vierem as perguntas. Então, agradeço ao professor Hugo, ao professor Pedro, e fico no aguardo das questões a serem colocadas. Espero ter, nesse breve tempo, ter podido apresentar, mesmo que seja brevemente, algumas das principais características dessas 4 vertentes historiográficas, ou 4 perspectivas historiográficas que aconteceram desde o final do século XIX, né, até recentemente. Obrigado pela participação, pela possibilidade de poder estar aqui com vocês discutindo essa dimensão. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés. Yo creo que es muy importante esta ponencia. Él habló de diálogo e intercambio, que es lo fundamental entre los historiadores paraguayos y brasileños para entender mejor este fenómeno de la guerra. El profesor haciendo una pequeña reseña, ¿verdad?, muy breve sobre lo que dijo el profesor, ¿verdad? Habló de diferentes corrientes historiográficas brasileñas que son muy parecidas a las que ocurrieron también en el Paraguay. El famoso debate Olear y Báez está dado en estos escritores memorialistas y escritores, vamos a decir, revisionistas, ¿verdad? También en Paraguay hay una escuela positivista, una escuela revisionista, y también el neorrevisionismo, ¿verdad? El revisionismo está dado, ¿verdad?, por León Pomer, que estuvo exiliado en el Brasil y cuyo alumno es Chavenato, ¿verdad? Y también está el neorrevisionismo, cuyo principal representante es Doratioto. Y otra cosa importante que quiero resaltar es la cuestión de que estos libros, estas pesquisas nuevas, no llegan hasta los manuales escolares, ¿verdad? Y algo que nosotros también estamos viviendo acá en Paraguay, de que existe una bibliografía muy antigua para la confección de manuales que no llegan hasta los alumnos. Entonces, a partir de ahí hay una especie de desfasaje donde se produce mucha, ¿cómo diría yo?, tergiversación de los hechos históricos, muchas veces por fanatismo o por falta de información. Entonces es importante que todas estas pesquisas lleguen hasta los manuales escolares. Entonces, básicamente quiero agradecerle al profesor Andrés por habernos ilustrado en esto, ¿verdad? Muy importante su ponencia, y quisiera pasar la palabra de nuevo al profesor Caballero, que nos va a hacer llegar las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, profesor Hugo. Recalcar también el agradecimiento, ¿verdad?, al profesor Andrés, a quien yo conocí hace unos años atrás, cuando justamente él estaba realizando su investigación referente a este tema, ¿verdad?, que nos pareció sumamente interesante. Y como mencioné al inicio de esta jornada, no hay muchos trabajos referentes a este tema, ¿verdad? De hecho, a partir de esta investigación del profesor Andrés, empecé a indagar también, ¿verdad? Y no encontré un trabajo, por ejemplo, que compare las 4 visiones, vamos a decir, historiográficas que se vislumbran en los textos escolares de los 4 países, ¿verdad? Eso, por ejemplo, siempre me llamó la atención, más que un conflicto que marcó huellas en la región y que sigue vigente, ¿verdad? Que además aún hoy, hoy día, este año que se recuerdan 150 años. Bueno, la primera consulta, profesor Andrés, es de acuerdo a usted, a su investigación que fue realizando, ¿verdad? Porque conozco el trabajo y estamos hablando de muchas páginas de investigación
que usted presentó en su tesis doctoral para educación sobre este tema. ¿Cuáles son los factores que propiciaron, digamos, ese cambio en la historiografía brasileña para que digamos, se pueda vislumbrar eso en los textos escolares, ¿verdad? Que bien usted ya lo fue mencionando así, digamos, a grandes rasgos también, pero ¿qué otro elemento más sumaría a ese proceso para llegar a esta interpretación que tiene hoy día, digamos, la historiografía brasileña y que se ve en los textos escolares, ¿verdad? Porque la otra pregunta va ya relacionado a lo que es hoy día. Entonces, ¿qué factores usted pudo percatarse en ese proceso de investigación que llevó al cambio que se vio en los textos escolares? Obrigado, Pedro, pela questão, pela pergunta, extremamente pertinente para a gente refletir, né, essa dimensão. Eu entendo que cada país ele vai ter uma certa configuração e um certo contexto, mas geralmente a história ela passa a ser do século XIX, dependendo de país para país, para o século XX, ela passa a ser institucionalizada, né? No Brasil, essa instituição, né, ou essa institucionalização, ela se deu através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era aquele que legitimava, basicamente, uma escrita da história do Brasil, né? E aí a gente pode dizer que até a década de 30, por exemplo, 1930, no Brasil, esse instituto ele é hegemônico, né, nessa legitimação desse conhecimento histórico. E esse instituto ele vai influenciar sobremaneira uma escrita escolar da história, né? Então, quer dizer, até porque muitos desses membros desse instituto, eles vão avaliar o governo, seja o imperial como o republicano no começo do século XX, ele vai colocar esses livros que eram escritos, né? Esses livros didáticos, vão botar para avaliação, né? E aí, geralmente, quem avaliava isso eram os membros do Instituto Histórico, né? E digo mais, também quem escrevia diversos desses textos escolares eram membros desse instituto. Então, muitas vezes, um colega do instituto, né, avaliava o livro de outro colega. Então, quer dizer, você tem essa dimensão de como essa instância legitimadora, né, do conhecimento histórico mais amplo, ela influencia na produção de manuais didáticos. Então, daí a explicação de a gente perceber como, hegemonicamente, os manuais didáticos do começo do século XX, por exemplo, da primeira metade do século XX, ela vai ser fortemente escrito pela primeira perspectiva, memorialística, militar, patriótica, porque era basicamente aquela que ela era hegemônica, né? Na década de 30, a gente vai ter a criação das primeiras universidades, né? Mas só na década de 70, 1970, é que surgem os programas de pós-graduação em História, mestrado e doutorado aqui. E aí, aos poucos, de 30 a 70, vai havendo um câmbio, uma troca nessa institucionalização. Então, a história acadêmica, a história científica, né, a história com rigor teórico-metodológico, ela passa a ser assumida, digamos assim, pelas universidades, né? Lógico que esse não é um processo imediato, isso é um processo de décadas em que vai acontecer. Então, na década de 80, por exemplo, 90, os institutos históricos eles já não tinham aquela legitimidade na produção desse conhecimento, estavam mais vinculados a essa legitimidade, a essa institucionalização, às universidades e às produções de teses e dissertações, que seria o que estava sendo mais, digamos assim, produzido com maior rigor, né? E muitos desses autores dos livros escolares, eles passam a ser também, agora, professores da universidade. Então, quer dizer, eles estão em diálogo, tanto com a historiografia, tanto ao produzir o saber escolar, né, com esse saber escolar. É evidentemente que isso também não garante, ao ele ser professor da universidade, que tenhamos um bom manual didático, né? Porque, às vezes, ele pode ser um especialista numa determinada área e, ao analisar a Guerra do Paraguai, por exemplo, não analisar da maneira adequada ou trazer diversos outros textos muito antigos, muito defasados. Isso pode acontecer também a partir do momento em que, na academia, nós cada vez mais
colocamos a análise micro, né? Então, cada vez mais é o mínimo que você vai analisando e você perde a dimensão de um todo. Então, você tem essa dimensão dessa influência, né? Da produção acadêmica de ponta, primeiramente dos institutos, depois das universidades, influenciando esses manuais de dados. Então, eu acredito nessa influência, né? Agora, isso não quer dizer que seja linear, né? Tem um exemplo aqui de 2003, por exemplo, teve uma lei que obrigou os currículos escolares a adotarem uma perspectiva da história e cultura africana e afro-brasileira, a educação para as relações étnico-raciais, modificou o currículo das escolas públicas e privadas, né? E o que é que acontece? Ao modificar o currículo das escolas públicas e privadas, as universidades que formavam professores foram obrigadas também a modificar o seu currículo. Então, quer dizer, existe uma relação entre a história escolar e a história acadêmica que não é apenas linear, uma influencia a outra, né? E uma das fontes dessa história escolar que vai estar materializada nos manuais didáticos, né? Uma dessas fontes é a produção histórica na universidade, que é um conhecimento produzido por professores que usam rigor teórico metodológico. Por que eu falo isso? E aí eu finalizo minha fala para que venham outras perguntas. Porque vem um certo revisionismo no Brasil hoje, acho que esse revisionismo ele tem vindo em muitos outros países, e aí quando eu falo revisionismo, não estou falando revisionismo sobre a Guerra do Paraguai, nem revisionismo baseado em dimensão acadêmica. É um revisionismo que não é ancorado em questões acadêmicas e que acho que pode revisar. São pessoas que não são ligadas ideologicamente, por exemplo, ao governo, que hoje está no poder no Brasil, e querem revisar, por exemplo, a ditadura militar, o Holocausto, dizerem que não existiu e etc. Então, por isso que eu reforço aqui a importância desses textos escolares, desses manuais escolares, desse conhecimento escolar, da história, estar vinculado ao conhecimento que é produzido, né, ou ter essa relação com o conhecimento que é produzido na universidade, né? Porque primeiro questiona-se o conhecimento histórico, né? Depois passa a até questionar, como tem acontecido aqui no Brasil com alguns grupos, até validade de vacina, né? Se é vacina. Então, quer dizer, são negacionistas de toda a ordem. Então, o conhecimento científico do rigor metodológico é o mais seguro, então, portanto, eu acredito que eles devam estar cada vez mais vinculados, né? Esse saber, não só o saber histórico escolar, com o saber histórico acadêmico, mas todos os outros saberes, da química, da física, da biologia, né? Então, quer dizer, em tempos de terraplanistas, né, a gente tem que reforçar essa dimensão da ciência enquanto elemento fundamental da nossa sociedade. Así es, profesor. Muchas gracias por responder, ¿verdad? De hecho, que se puede ver comparando con el proceso, digámosle, que se ve en Paraguay, es diferente, ¿verdad? Comparando con esto que usted explicó, ¿verdad? Lo referente a la historiografía brasileña y cómo se refleja en los textos escolares, ¿verdad? Es cierto el punto que toca, que la profesionalización también de la historia lleva a que exista un estudio más riguroso, más crítico también sobre los acontecimientos históricos y la forma que eso se traslada a los textos escolares. Acá en Paraguay hay un antes y un después, digámosle, a partir del gobierno de Rafael Franco, ¿verdad? De cuando ese nacionalismo se instaura como política de Estado y cómo se cuenta y se escribe la historia paraguaya a partir de allí, ¿verdad? Que sé también que usted abordó ese estudio, o sea, siempre centrado en los textos escolares de Paraguay, ¿verdad? Que es algo también que es bastante interesante también el enfoque que otorga usted a ese tema en su trabajo. Bueno, y una última consulta, ya también en honor al tiempo, es ¿cómo vislumbra usted, de la consulta que tenemos aquí, de cómo vislumbra usted esa interpretación que se da hoy día a la guerra en los textos escolares de Brasil? Porque generalmente los textos que llegan acá, que tenemos referencia de Brasil, ¿verdad? El tema que no manejamos, creo que no hay un texto único que se usa en todo el país, ¿verdad? Generalmente le otorgan pocas páginas, ¿verdad? A diferencia de los textos escolares paraguayos, que sí le otorgan muchas páginas a este conflicto bélico, ¿verdad? De hecho, usted, profesor, pudo vislumbrar eso en su estudio, ¿verdad? Se habrá dado cuenta que acá hay páginas y páginas le otorgan los textos escolares al tema de la Guerra Grande,
y no así en los textos, en este caso brasileño, que es el objeto de la ponencia de hoy. ¿Cómo ve usted eso? O sea, ¿cómo vislumbra eso hoy a 150 años después de la finalización de este conflicto? Excelente, Pedro, essa questão para a gente refletir. Pelo seguinte, você falou dessa diferença, eu vou começar por essa diferença básica, né? Porque aqui são, como você falou, são vários textos escolares, né? Não existe um, são vários e vários. Assim, existe um programa aqui, que é o Programa Nacional do Livro Didático, em que as editoras, o governo ele abre o edital, né? Esse programa abre o edital, e essas editoras submetem os livros para serem aprovados. Ou não, né? E aí tem uma gama de critérios para esse livro ser aprovado dentro desse contexto, e os avaliadores geralmente são professores nas suas respectivas áreas que estão na academia, né? Eu já tive possibilidade de, em um desses momentos, ser também parecerista, avaliador e etc. E aí são vários, às vezes são aprovados 15, 16, né? Enfim, dependendo do ensino fundamental e do ensino médio, né? E aí, muitos deles, evidentemente, tratam, falando da Guerra do Paraguai especificamente, de uma maneira mais, que eu poderia dizer, mais interessante, que é trazendo os diversos sujeitos, que é trabalhando um pouco mais isso em mais páginas, né? Quando você pega aqui os manuais didáticos, no Brasil especificamente, do começo do século XX, você encontra um conjunto de páginas falando sobre a Guerra do Paraguai. Você pode encontrar até 15 páginas, coisa do tipo. 15 a 20 páginas. E quando você vai passando ao longo do tempo do século XX, e sobretudo no século XXI, esse espaço que o livro didático tem reservado à Guerra do Paraguai é muito pequena, né? Quer dizer, incrivelmente pequena. Às vezes, em 2 páginas, né, se coloca isso. E às vezes nas quais eles trazem imagens imensas. Então, quer dizer, o texto, a discussão do texto, das perspectivas é muito rasa, né? Muito frágil. Né? E aí, realmente, como você colocou, os livros escolares, né, no Paraguai, eles têm uma dimensão de tratar isso com mais páginas, com uma dimensão mais importante que deve ser dado a esse evento, né? Então, e aí eu analiso também a dimensão das aulas de história aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, aí no Paraguai eu acredito que vocês demorem semanas, né? Algumas semanas tratando da Guerra do Paraguai, depois você pode me confirmar isso. Mas aqui no Brasil, basicamente, a guerra, de uma maneira geral, lógico que isso vai variar de professor para professor, de instituição para instituição, mas geralmente, a Guerra do Paraguai é vista aqui como um apêndice para se entender a proclamação da República, a questão militar de 1870, e entender como os militares eles ganham um poder e um protagonismo que vai resultar mais à frente, é uma das questões que vai resultar mais à frente no golpe, que a gente dá a proclamação da República, que também não passa de um golpe, né, que os militares vão tirar e vão transformar essa república, tanto é que os 2 primeiros presidentes no Brasil vão ser pessoas ligadas à alta hierarquia das forças militares. Então, infelizmente, no Brasil tem que se dar esse pouco espaço à Guerra do Paraguai. É que no Brasil, lógico, se você for para outros estados, eu estou falando de uma maneira geral, se você for para o Mato Grosso do Sul, né, a Guerra do Paraguai, ela se constitui, a Guerra da Tríplice Aliança, ela se constitui enquanto história local, né? Então, lá eles têm uma discussão, porque lá foi também teatro da guerra, participações e mobilizações, né? Então, lá é história local. Então, mas para outros lugares do Brasil, que é um país basicamente quase continental, a Guerra do Paraguai termina não sendo vista com o seu devido relevo, né? E aí eu entro naquela questão, e aí nós aqui no Brasil, nós temos justamente que pesquisamos sobre a guerra e que tentamos entender esse vínculo, nossa, digamos assim, nossa luta aqui tem sido também para essa visibilidade, né, dessa dimensão para a Guerra do Paraguai na dimensão da história escolar. Até porque a gente tem que pensar que a maioria das pessoas não vão adentrar nas fileiras acadêmicas para estudar história, né? Então, a maioria das pessoas que não vão cursar história, que é a maioria da sociedade, tanto no Brasil quanto no Paraguai,
elas têm que ter um estudo adequado sobre elementos chaves importantes do passado. E a Guerra do Paraguai é um desses elementos, porque o que vai ficar na mente dela, né, durante gerações, vai ser justamente o saber escolar, o saber do livro didático. Por isso que eu acho que ele deve ser o mais adequado, o mais rico possível, com mais sujeitos possíveis. E aí eu finalizo minha fala justamente com a dimensão do tema sensível, né? O Paraguai, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, enquanto um tema sensível. No Paraguai, isso está muito, muito claro, pelo menos quando eu fui, nós conversamos, e eu conheci essa dimensão dessa perspectiva da nacionalidade, né, todas essas construções, está muito presente no Paraguai. Então, é um tema sensível porque a gente pode entender também, inclusive, como alguns autores colocam, como um genocídio. Então, foi um genocídio, se envolveu toda essa dimensão e teve uma violência por anos. Então, a gente pode entender como um tema sensível, que, inclusive, não podemos dizer que as cicatrizes foram sanadas durante esse tempo todo. Ainda tem a dimensão que a gente precisa estudar, precisa refletir, e cada vez mais numa dimensão conjunta, né? Por isso que eu louvo esse seu evento, Pedro, professor Hugo, porque ele traz para a gente essa possibilidade de a gente refletir e de escutar o outro, né? Então, quer dizer, é uma possibilidade para a gente pensar. O livro da Esquinela, ela faz isso, né? 150 anos após, traz diversos autores, mas é preciso que a gente pense eventos também nisso, né? Então, quer dizer, com autores paraguaios, argentinos, brasileiros, uruguaios, e refletir sobre esse tema comum para nós e como isso nos marcou a cada um de nós, né? E como marcou a historiografia e como marca os textos escolares. Então, acho que essa é uma dimensão extremamente importante, né? E você suscita isso, porque esse pode ser um primeiro momento, Pedro, de novos diálogos, né? Novas conferências desse tipo, né? Já que há essa dificuldade de reunião, não pela pandemia, mas também não é fácil de reunir todos em algum evento, em algum país. Então, eu acho que essa possibilidade desse encontro virtual entre diversos pesquisadores da área, dos mais diversos países, com as mais diversas abordagens, que utilizam as mais diversas fontes, é extremamente válida. Espero que esse seja um primeiro de outros que ocorram, e você já me incita também a pensar nisso, né, aqui, e trazer também os colegas para a gente pensar aqui conosco diversas dimensões da historiografia paraguaia, que inclusive também, como o professor Hugo colocou, eu só consegui perceber a historiografia, um pouco da historiografia paraguaia, a partir do momento que eu fui ao Paraguai. Então, quer dizer, eu fico pensando como é que nós, que somos, né, vizinhos, nós terminamos não escutando o que o outro está colocando enquanto dimensão histórica, historiográfica, em relação a um tema que nos interessa, né? Então, acho que esse movimento é um movimento extremamente importante para que nós conheçamos as diversas visões a esse respeito. Así mismo, profesor. De hecho, que justo va ligado, acá tengo una pregunta y le hago esta consulta porque justo va relacionado con lo que estaba mencionando usted, de Rosvera Alegre. Le consulta lo siguiente, profesor. Dice, hace unos años atrás, cuando era estudiante de historia, había un proyecto de unificar la historia común desde Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿Cómo ve usted ese proyecto para que pueda ser llevado? Y con esto ya vamos a cerrar, profesor Andrés. O sea, escuchamos su respuesta de qué piensa usted de ese proyecto. Veja, eu particularmente eu não conheço quais as linhas diretrizes do projeto, então eu não posso falar em si sobre o projeto, mas eu posso falar da ideia do que a gente pode construir a partir disso, que não seria, não na perspectiva de uma história única, porque isso aí nunca vai existir, ainda mais, não existe essa história única se a gente for parar para pensar, nem apenas no Brasil, nem apenas no Paraguai, então há disputas de narrativas, né? E ainda mais se a gente pensar nisso no contexto regional do Cone Sul. Então, eu acho que o projeto deve ser não no sentido de uma história única, mas no sentido de uma história dialogada, né? Então, quer dizer, que nós utilizemos fóruns de debates, de reflexões sobre temas em comum nossos, né? A Guerra do Paraguai, por exemplo, as ditaduras
que nós sofremos, né? Então, quer dizer, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, né? Então, quer dizer, governos conservadores, até reacionários, que terminam também voltando, né? Vai, vez ou outra, aparece um governo mais progressista, de repente vem um conservador, e aqui no Brasil um reacionário completo, né? Então, quer dizer, então isso tem questões que nos unem, que eu acho que nós precisamos conhecer essas narrativas, né? E criar fóruns, né? Para que a gente entenda como é que o outro está construindo as suas narrativas acerca de um evento que é comum a todos nós, né? Então, quer dizer, eu acho isso fundamental, mas não no sentido de uma história única, mas no sentido de colocar essas histórias, uma história dialogada, né? Colocar essas histórias, essas narrativas diversas, né? Para dialogarem, né? Até mesmo para que eu possa, porque quando eu entro em contato com outras narrativas que antes eu não havia pensado para o meu objeto, né, eu posso refletir até o meu próprio objeto a partir dessa outra perspectiva, que eu antes não havia pensado. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental, esse diálogo. Eu acho que nós temos aí um espaço aberto para pensar, né, nessas possibilidades. Totalmente, profesor. Sin duda alguna, bueno, en este caso, como la pregunta se centró en eso del tema del proyecto, es cierto lo que menciona usted, o sea, tendríamos que saber cuáles son los lineamientos, los objetivos de esto, del proyecto, ¿verdad? Pero sin duda alguna que hace falta una revisión nuevamente de todo lo relacionado a esta guerra, porque ya ha pasado un siglo y medio y sigue siendo tema de debate entre los países actores de este conflicto, ¿verdad? Por eso es que es tan apasionante este tema y creo que no va a pasar de moda, va a seguir siempre estando en boca de todos los investigadores, del pueblo en sí también, ¿verdad? Como usted mencionó, aquí en Paraguay la memoria colectiva es muy fuerte, lo referente a la guerra de la Triple Alianza, en todo el espacio que uno puede ver, ¿verdad? En el espacio público, en el billete que uno toca todos los días, los nombres de las calles, instituciones, clubes, o sea, está presente, está latente ese conflicto bélico, ¿verdad? Y sin duda alguna, para la construcción de una verdadera historia crítica, tenemos que sentarnos a analizar este conflicto, sobre todo entre los cuatro países. En ese sentido, como usted mencionó, ¿verdad? El de crear los espacios, la dirección de investigación, así como la carrera de historia de la Facultad de Filosofía, están marcadas en esta empresa, ¿verdad? De ir creando estos espacios para generar debates en torno a estos temas. Algunos ya temas, digamos, enfocados a diferentes perspectivas y otros temas que de alguna manera se nos presenta como más novedosos, ¿verdad? Como es el caso que usted hoy nos presentó, profesor Andrés, ¿verdad? Porque no, como les mencioné al comienzo, no hay muchos trabajos que analicen el impacto o la influencia de la historiografía de los países que estuvieron marcados en esta guerra en los textos escolares, ¿verdad? Sería interesante analizar hoy, a 150 años de la finalización de este conflicto, qué es lo que se enseña en los textos escolares en estos países, ¿verdad? Ahora, de cómo se enseña es otro tema, ¿verdad? Pero por lo menos el de palpar en los textos escolares cuál es la interpretación que se da a ese conflicto es un tema muy apasionante para enfocarlo. Yo sé que usted ya lo inició comparando los textos brasileños con los textos paraguayos, ¿verdad? Sería interesante ir, digámosle, acoplando a esa investigación también, ver cómo analizan la historiografía argentina y uruguaya y cómo se ve eso, se vislumbra en los textos escolares que se enseñan en esos países, ¿verdad? Para ir viendo cómo podemos a la larga tratar de construir un relato más crítico con respecto a este conflicto y superar de una u otra manera esos relatos nacionalistas también que, como mencionó el profesor Mendoza en su alocución, de repente tergiversan la historia o manipulan algún acontecimiento, ¿verdad? Para ir cerrando, quiero invitar nuevamente a la gente, también al profesor Andrés, si de repente tiene tiempo mañana para asistir a la ponencia. Leo aquí del profesor Luciano Medeiros, que justamente sigue con la temática de la guerra contra la Triple Alianza, pues presenta el tema La guerra de la Triple Alianza, una lectura sociológica a través de la teoría de la dependencia. Sí informarle también a la gente que acá con el profesor Mendoza estamos organizando también un evento
que vamos a estar promocionándolo en su momento, que guarda relación a este tema que estábamos enfocando hoy y que continuamos mañana. Profesor Andrés, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros su conocimiento, su investigación. Para mí un honor volver a compartir con usted, por lo menos este espacio virtual, ¿verdad? Después de tantos años, tuve el honor de conocerlo aquí en Asunción cuando vino a realizar su investigación, su pesquisa sobre este tema. Entablamos una amistad que perdura a través del tiempo y la distancia, ¿verdad? Así que para mí es doblemente el orgullo el haber contado con su presencia y escuchar su ponencia. Obrigado, Pedro. Queria agradecer o que queria agradecer. Para mim foi uma honra estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante para nós e que nós já conversamos várias vezes e agradeço mesmo. É bom, pelo menos fazia tempo que a gente não se via, não conversava, né? Então, quer dizer, e você foi uma figura muito importante para a construção do meu trabalho, né, da minha tese, as conversas que nós tivemos e tal, as indicações, as orientações, então foi muito importante. Então, lhe agradecer, para mim é uma honra estar aqui hoje contribuindo um pouco com esse debate. Né? Obrigado a você, obrigado ao professor Hugo, obrigado a todos que tiveram aí a paciência de estar escutando aqui o que a gente está colocando sobre esse assunto. Obrigado. No, muy agradecido con usted, profesor, y bueno, para ir cerrando, recalcarles nuevamente la invitación a las personas para que puedan acompañar. Tenemos mañana la ponencia, como ya mencioné el profesor Medeiros, y el viernes cerramos con la ponencia del doctor Manuel Chux, que es un investigador español que nos va a estar presentando ya una investigación centrada más que nada en las revoluciones burguesas de Europa y el impacto o la relación que tuvieron con las independencias aquí en Hispanoamérica. Agradecerle al profesor Mendoza por el apoyo y también la confianza en el trabajo que estamos realizando entre los dos. Pilar fundamental el profesor aquí para este trabajo. Profesor Mendoza, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Caballero, al profesor Andrés también por esta excelente ponencia y seguimos adelante en este afán de intercambio y de historia dialogada, como dijo el profesor Andrés, que es un término que a mí me gustó mucho de su ponencia, que es la forma de abordar esta temática de la guerra de Triple Alianza. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, para cerrar, lo agradezco.